Olá meu irmão, olá minha irmã, estamos aqui para mais um vídeo espírita. Desde já convido você a se inscrever em nosso canal para ficar sabendo de todas as novidades. Todas as semanas nós gravamos vídeos novos, postamos aqui no canal, nos outros canais também do Espiritismo pelo Mundo, em outras redes sociais. E hoje eu o convido a assistir até o fim do vídeo, porque é um tema muito importante, que são problemas versus obstáculos. No dia a dia nós confundimos muito as duas coisas. Nós muitas vezes temos uma unha encravada e já estragamos o nosso dia por nada, por tão pouco. Isso não vale a pena. Então, mais uma vez, mantendo a tendência de nos concentrar, de buscar em outros textos, em outros pensamentos, em outras intuições, aquela mensagem que pode auxiliar você ou outra pessoa que passa por uma situação difícil, um momento delicado. Nós começamos a palestra de hoje. A primeira mensagem é baseada em um texto que está presente no site febnet.org.br. E nós começamos: o problema surge em nossa vida como oportunidade de solução. A solução do problema dependerá de nossa atitude perante a situação vivenciada. Quantos de nós passamos por situações que julgamos impossíveis, que julgamos chatas, difíceis, não é mesmo? E aí o problema ele aumenta ou diminui de acordo com a nossa conduta perante aquele conflito. Temos nesse caso 3 alternativas: desesperarmos-nos, entendendo a solução como praticamente impossível, sermos indiferentes, fugindo da situação e evitando qualquer confronto direto ou indireto, ou encarar de frente a questão, esforçando-nos para fazer o melhor ao nosso alcance, recorrendo ao auxílio externo se necessário. Não há dúvida de que esta última opção é preferível às demais. Enfrentar aquele medo, aquela angústia, aquela situação frente a frente. Quando nós encaramos com lucidez, a situação se torna muito mais fácil de ser enfrentada, Afinal, nós nos dispomos a enfrentar aquela situação. Melhor enfrentar que fugir ou se desesperar, criando uma tempestade num copo d'água. Nós sabemos que cada um de nós possui uma certa tolerância às dificuldades, uma certa tolerância à dor e um certo despertar, em relação à realidade. Muitas vezes damos valor demais àquilo que está em trânsito, aquilo que está acontecendo, e nos esquecemos de que realmente essa vida é muito passageira e estamos aqui justamente para enfrentar as dificuldades e nos elevarmos justamente em função desses momentos que julgamos difíceis, pois os desafios nos engrandecem. Teoricamente, analisando-se apenas pelo raciocínio lógico, esse é o caminho a seguir, a postura a assumir. O difícil, entretanto, é que a questão também envolve aspectos emocionais, exigindo o equilíbrio do ser humano para tratar serenamente todas as situações da vida. A emoção dá sabor à vida, diz o autor do texto, mas também complica demasiadamente nossa situação quando não a utilizamos em favor próprio e do semelhante com o qual lidamos diariamente. Equilibrar as emoções é empregar a inteligência para viver feliz, ou pelo menos mais harmonizado consigo mesmo, com Deus e com o próximo. A existência é rica em oportunidades de autoeducação. E aí nós começamos então a pensar no quanto as leituras facilitam esse processo. O Chico Xavier, por exemplo, já desencarnou, mas suas obras permanecem vivas, materialmente falando. A Joana de Ângeles já desencarnou, mas suas obras seguem vivas, nos auxiliando, nos ajudando. André Luiz, Emmanuel, tantos outros que já passaram para o outro lado e que voltaram, além de provarem que estão vivos, voltaram e nos mostram o quanto realmente as coisas do céu devem ser levadas em conta, pois são muito importantes, são muito valiosas para todos nós.
O processo é gradativo e exige esforço constante, mas é passível de se efetivar exitosamente. Depende de nossa vontade em querer e em perseverar no campo de batalha, no qual o mais difícil adversário reside dentro de nós mesmos. Olha que interessante. Procuremos, assim, enfrentar os problemas da vida com ânimo, a fim de conquistarmos as vitórias parciais da existência física que haverão de nos conduzir ao êxito final sobre nossos defeitos e inseguranças. Nós não estamos a sós. A ajuda de bondosos amigos, visíveis e invisíveis, nos chegam a todo instante. Prossigamos na luta, a vitória é certa ao fim da jornada. O tempo para isso só depende de nós. Quantas vezes lidamos com situações difíceis? O Chico dizia que a vida é feita de recreios, né? É uma sala de aula, é uma escola, e toda escola, toda aula possui os seus intervalos, pois sem isto a vida se tornaria insuportável, não é? Então nós vivemos momentos de aflição, que são momentos desafiadores, e momentos de total tranquilidade. Sabe aquela época que tudo parece dar certo? Que a sua vida parece em plena fase boa mesmo, né? As coisas acontecendo, a saúde em ótimo estado, né? E quando você de repente se dá conta, já está a roda gigante já está lá embaixo. Então você está passando por uma fase difícil, com desacertos, com situações difíceis, com doenças, né? Eu já passei por várias vezes. A minha roda gigante já fez assim, daqui a pouco já está lá embaixo, daqui a pouco sobe de novo, daqui a pouco está lá embaixo, depois sobe outra vez, e assim é com todo mundo, né? Nós vivemos momentos de muita felicidade e momentos de intensa preocupação, de dificuldade. Isso é com todas as pessoas. Num outro texto, agora do site espiritismodaalma.com, a vida é cheia de situações que nos levam da mais alta alegria à mais baixa estima. Isso se deve ao fato de nossos sentimentos estarem intimamente ligados ao nosso estado da alma. Se estamos equilibrados e felizes, estaremos de bem com a vida. Caso contrário, estaremos sempre percebendo tudo de forma muito ruim. Para nós espíritas não é diferente, diz a autora. Apesar disso, temos na doutrina combustível imprescindível para nos reerguermos dos golpes que as vicissitudes possam nos dar. O otimismo para o espírita não é só o momento da alma, mas um importante mecanismo de sustentação moral. Como espíritas, entendemos nosso lugar na criação e que todos os problemas são consequências de nossas ações passadas. Se te encontras numa cidade violenta, é porque provavelmente agiu com violência no passado e agora encontra-se espiritualmente preparado para lidar com isso de forma positiva. Se te encontras na pobreza, é porque ao dispor de bens lá no pretérito, não soube usá-los de maneira útil e cristã. Consequentemente, estamos sempre espiando ou experimentando algo que nós mesmos escolhemos, seja pela boa vontade ou pela dor. E a autora disserta mais algumas coisas relacionadas a isso, mas ela explica muito bem acerca da lei de causa e efeito, né? A ação e reação. Nós semeamos, mas lá na frente haverá o período da colheita. E o tempo todo estamos semeando e colhendo, semeando e colhendo, semeando e colhendo. E estamos experimentando, evoluindo, crescendo, dispondo de situações que nos fazem vencer moralmente, né? Ou que pelo menos nos testam. E assim acontece com todas as criaturas em maior ou menor grau. Nós sempre vamos passar por situações que nos colocam à prova. Que colocam à prova o quê? A nossa paciência. Colocam à prova a nossa fé. Colocam à prova outras virtudes que devemos adquirir ou acentuar, né? Ou intensificar. E ela diz ainda, para o espírita, a doutrina se torna importante base para a compreensão e apoio diante das dificuldades. Através dela, da doutrina,
Temos o entendimento do porquê e com isso passamos a saber como lidar com os mais diversos reveses da vida. E é verdade, é muito mais simples passar por uma situação tendo essa visão mais ampla da vida, essa compreensão mais ampla que o Espiritismo nos proporciona, do que se acreditássemos que tudo termina aqui. Não faria sentido querer evoluir, não faria sentido querer se elevar tanto assim, abrir mão dos prazeres da vida, se tudo acabasse no túmulo. Mas nós temos uma compreensão mais ampla. Nós sabemos que a nossa felicidade está condicionada ao grau de adiantamento que nós temos, né? A felicidade futura é proporcional ao grau de adiantamento de cada uma das criaturas. Nós temos que ter essa percepção, né? Pois isto realmente faz toda a diferença. Há um textinho chamado Otimismo, que é de Emmanuel, diz assim: não percas o otimismo. O trabalho é uma bênção. Age construindo. Quem serve aos outros semeia paz e alegria para si mesmo. Se erraste, recomeça a empreitada da ação na qual te comprometeste. Não creias em vitórias no bem sem árduos problemas a resolver. Convence-te de que a dor é sempre renovação para o bem. Evita os assuntos infelizes. Fala auxiliando em favor da tranquilidade e da elevação. Aprende simplicidade para que não te vergues ao peso de bagagens inúteis. Não fujas à luta que a vida te propõe na intimidade de ti mesmo e, atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. Em nossa condição evolutiva, ainda não sabemos medir a resistência uns dos outros. Em razão disso, guardemos a nossa dor ou a emenda que é positivamente nossa e exportemos alegria e esperança onde estivermos. Nós podemos tentar analisar outras pessoas que estão conosco nessa marcha. Observe, talvez no seu convívio, talvez até mesmo na mídia, você às vezes conhece alguma pessoa completamente otimista, com aquele espírito, para frente, feliz. Essas pessoas também têm problemas. Elas nos marcam, elas também têm problemas. Conheci uma senhora muito amiga da família, muito amiga, quem eu chamava de tia, para vocês terem ideia, e ela era tão legal, uma pessoa tão para frente, tão para cima, sempre feliz, nas festas de aniversário, nos encontros aos fins de semana, na casa dos meus pais, ela sempre estava lá. Ela vinha até a minha casa, em alguns jantares, alguns encontros, ela sempre estava lá. Uma pessoa totalmente querida, muito amiga, que a Covid levou, mas que deixou a lição de que é possível ser feliz aqui, pois ela enfrentava tantos problemas de saúde, com a família, com parentes, tantos problemas. Só que sempre em alto astral, conversando, minimizando os próprios dramas e maximizando as possibilidades de ser feliz. Ela era espírita? Não. Mas isso tanto faz, Ela era de Deus. Ela era uma irmã muito querida, muito amiga, que todo mundo gostava. Evangélicos, católicos, espíritas, todos gostavam de tê-la ao lado, porque ela era realmente um espírito de alto astral, que transmitia o bem por onde passava. E, embora as limitações econômicas, sempre dispunha de algum recurso, seja um pão ou algum dinheiro, para matar a fome do outro. Uma pessoa cheia de luz. Por isso nós também podemos e devemos buscar. Ah, mas ela não tinha problemas? Tinha vários problemas de saúde, por exemplo, e parece que não dava tanta moral para a doença assim, não dava tanta importância para a doença assim.
desencarnou com mais de 70 anos, em função da Covid, mas até o fim, proporcionou alegria. Nos sonhos, tenho doces encontros com aquela que aprendi a chamar de tia. Tamanha sua luz, tamanha luz que ela entregou aos outros, nos fez enxergar melhor, afinal a sua luz deixava tudo muito mais nítido. Aí há um outro texto agora, verdadeluz.com.br, chamado Desafios e Dificuldades. E há um textinho, assim, uma frase, né? Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei, através das mãos de Chico Xavier, deixou essa mensagem tão linda para todos nós. Amanhã será outro dia. As dificuldades de agora são de agora. Amanhã será uma nova página. Muitas vezes nós colocamos muita importância à dor atual. A dor, ela não é importante. Ela é instrumento, mas ela não é importante. Aprendemos com a dor porque ainda é um meio de aprendermos. Mas tão logo nos coloquemos acima da matéria, não será mais necessário aprender através da dor. Amanhã é um novo dia, e um dia todos nós seremos anjos. Um dia seremos tão elevados que, ao olharmos para trás, ou sentiremos vergonha, ou iremos dar risada de quem éramos no passado, pois não seremos mais. Seremos alguém muito mais maduros espiritualmente, espíritos muito mais elevados, né? Espíritos marchando em uma outra condição. Não há dúvida de que a vida é um roteiro repleto de intensos desafios e de muitas dificuldades. Aliás, nisso é que estão realmente as grandes oportunidades que nos impulsionam e nos fazem crescer. Vivendo tranquilamente, sem quaisquer preocupações, temos nossa vida acomodada e, por consequência, a estagnação neutraliza os nossos sonhos de prosperidade. Dificuldades e desafios são propostas de evolução. Superá-los significa movimentar iniciativas, boa vontade, ideal e determinação, abrindo novas perspectivas de sucessos e conquistas. Assim, ao invés de reclamarmos dos obstáculos e barreiras que se levantam diante de nós, antes aprendamos a agradecê-los, pois que sempre se caracterizam como lições vivas e caminhos de aprendizado. Nós estamos aqui na Terra realmente para enfrentar situações que nos movem, para enfrentar situações que nos modificam, para enfrentar situações que nos permitem o progresso. Não haveria sentido estar aqui na Terra se não fosse para espiar, para enfrentar, para aprender. Não faria sentido, estaríamos aqui à toa. E como nós estamos numa doutrina que nos esclarece, que nos mostra o caminho, que nos reafirma o caminho, a verdade e a vida, é elementar, é evidente que temos que aproveitar as oportunidades de redenção espiritual. Nossa família se apresenta recheada de problemas que nos remetem a grandes e infindáveis preocupações. Não lamentemos os fatos, mas sim busquemos nas sábias leis superiores da vida um acréscimo de forças, pois cada etapa vencida nos conduz a um patamar mais sólido de confiança e credibilidade nos dias do futuro. O campo profissional surge diante dos nossos olhos, trazendo consigo enigmas de difícil trato. Vasculhemos nossa potencialidade à caça de recursos de superação, que todos carregamos na intimidade e, uma vez encontrando as soluções que os problemas exigem, nos tornaremos criaturas mais amadurecidas e aptas a enfrentar as lutas que sempre existirão. A nossa situação financeira parece crítica e precária. A pandemia multiplicou as preocupações em torno das finanças em todo o mundo, avolumando o rol dos nossos pesares.
Aprendamos com a experiência que a providência divina a ninguém desampara, e de onde nem sequer esperamos surgirão os recursos de que temos necessidade, desde que sigamos confiantes no cumprimento dos nossos deveres. Jesus, lá no passado, há mais de 2000 anos, no Sermão da Montanha, ele disse uma frase linda: observe as aves do céu, elas não plantam nem colhem, contudo o Pai Celestial as alimenta. E se o Pai Celestial alimenta as aves que estão nos céus, imaginem vocês, homens de pouca fé. Essas palavras são do Mestre e ele nos faz pensar. A nossa vida social, por enquanto, segue seu caminho carregada de preconceitos, injustiças e incompreensões. Tenhamos a consciência de que vivemos num mundo ainda repleto de dor e sofrimentos, onde a tolerância ainda é uma conquista a ser adquirida, e não desanimemos, pois que a nossa serenidade e coragem haverão de modificar para melhor o panorama que nos cerca. Uma pessoa iluminada no trabalho, ela modifica aquele ambiente. Uma pessoa iluminada dentro de casa modifica aquele ambiente. Todos nós carregamos a nossa própria luz, mas não podemos mantê-la escondida embaixo de uma candeia. Jesus também disse isso no Sermão da Montanha. Vamos utilizar a nossa luz, vamos mostrá-la ao mundo, ou ao nosso pequeno mundo, as pessoas que nos cercam. Façamos aquilo que o Mestre faria se estivesse em nosso lugar. Ninguém, em momento algum, conseguiu realmente vencer na vida na aquisição de valores reais, sem muitas lutas, sacrifícios, perseverança e intensa dedicação. A vida fácil, despreocupada, vazia, nunca conduziu criatura alguma ao verdadeiro sucesso. Aquele que atesta o crescimento interior, que patenteia a maturidade, que registra a derrota nos defeitos e das viciações, colocando em seus lugares as virtudes e a sublimação dos sentimentos. Portanto, se estamos em meio às dificuldades e frente a imensos desafios, em realidades, seguimos nossa vida dentro do roteiro da normalidade, tendo conosco as grandes oportunidades de sairmos da animalidade que ainda nos mantém presos às dores e sofrimentos, para galgarmos a angelitude que nos proporcionará os dias vindouros, a felicidade e a paz que há tanto tempo procuramos. Desafios e dificuldades são alavancas de progresso. Pensemos nisso. E há um outro texto agora, Nós trouxemos vários textos aqui capazes de modificar um pouco nosso pensamento, nossa linha de raciocínio diante das dificuldades. Tenha paciência, bom ânimo, não se desespere, a transformação para melhor está acontecendo. Busque agir, trabalhe com diligência, procure vencer os obstáculos, as dificuldades, mantenha viva a resistência que fortalece o caráter e ilumina o caminho das provações terrenas. Não se desespere, não se mostre e não demonstre insatisfação. O temor, a angústia, provém da falta de autoconhecimento. Não há poder mais tranquilizador do que estar alentado, fortalecido pelo exercício da fé no Criador. Cientes de que o amanhã será um novo dia, cientes de que a dor de agora é de agora, fica para trás, logo logo você supera e você vive novos dias, não é mesmo? A tempestade do momento vai passar. Procure então viver a convicção de que há em cada ser humano a suficiente potencialidade, força, energia para resolver qualquer problema no trânsito evolutivo do espírito. A dúvida perturba, a incompreensão provocadora, a aflição anula, o ódio avilta. É preciso, em qualquer situação contraditória, procurar compreender o significado do que está acontecendo. Só assim se viverá as dificuldades como oportunidades de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Cuide do seu pensamento, não pronuncie palavras negativas, controle seus gestos, sua agressividade, cultive o bem. Procure sempre a verdade, seja a dinâmica do amor,
ampare aquele que mais precisa e sentirá em sua vida a luz abençoada da renovação. Ajudar as pessoas que precisam. Isso é muito importante. Isso é muito gostoso de fazer. Poder ajudar. É sempre melhor ajudar do que precisar de ajuda, não é? Então façamos a nossa parte, cada um tiquinho, né? Cada um tiquinho. E então estaremos numa condição mais favorável espiritualmente. O bem que praticares em qualquer lugar será teu advogado em toda parte, porque nós estamos diante de leis universais. Praticamos o bem, colhemos o bem. Mesmo quando espiamos coisas passadas, nós estamos a colher o bem, pois passamos a ser merecedores das coisas, não é mesmo? Em seu benefício, se atente para algumas questões. Não se queixe, não lastime, seja moderada, reservada, semeie a paz, seja honrada, retifique, corrija amando, demonstre coragem, restaure, repare, pense e faça reflexão, meditação, sirva sem exigência, sem esperar nada em troca. Faça prece e vigilância permanente. Obedeça com alegria, trabalhe com satisfação, respeito ao próximo. Seja feliz a cada segundo da sua existência. A felicidade significa harmonia, identidade entre o Criador e a criatura. Portanto, é equilíbrio de saúde física, mental, moral e espiritual. É vida plena e integral do homem. Este texto foi retirado do livro Na Luta do Cotidiano, A Força do Amor, pelo espírito Leocádio José Correia, mensagem psicografada pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz. E aí nós trazemos um outro texto, sempre buscando refletir em relação a isso. Nós sempre saímos melhores depois de um livro e também sempre saímos mais fortes depois de uma meditação, depois de uma reflexão, né? Quando nós paramos para pensar nas coisas do céu, nós nos tornamos muito mais fortes para as coisas da terra. O texto agora, dores e aflições, problemas e dificuldades, em defesa da vida. Dores e aflições, problemas e dificuldades todos nós enfrentamos em maior ou menor intensidade em qualquer época da vida. E às vezes essas situações se prolongam por um bom tempo, o que leva muitas pessoas a começar a pensar em desistir de viver, perdendo a esperança em dias melhores, não entendendo por que a existência para elas é tão difícil. É aqui que a doutrina espírita tem muito a nos esclarecer e também consolar. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, diz o texto, Allan Kardec apresenta as duas causas principais das nossas aflições, as causas anteriores e as causas atuais. As causas anteriores estão ligadas ao que fizemos em vidas passadas, ou seja, em outras encarnações, quando através de nossos atos prejudicamos alguém ou ferimos a lei divina. Agora, através de uma expiação ou de uma prova, temos que reparar esse passado. E isso normalmente traz um tanto de dor, ou de pelo menos de dificuldade, né? Já as causas atuais, segundo Kardec, de acordo com os princípios que o Espiritismo nos apresenta, decorrem da nossa imprevidência, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, quando invigilantes e prepotentes, desorganizados e hipócritas, acabamos acarretando males para nós mesmos e que não estavam previstos em nosso planejamento reencarnatório. São as causas atuais, portanto, das aflições. De tudo isso, compreendemos que a dor, a aflição, o sofrimento, nada disso ocorre por acaso, pois tudo tem a sua razão de ser. Tudo o que nos acontece é justo porque Deus é soberanamente justo e bom. E não permitiria que os seus filhos sofressem por sofrer sem necessidade, sem um objetivo maior. Então, diante de qualquer dificuldade, seja qual for, mantenha, diz o texto, a calma e utilize a resignação, pois essas duas atitudes permitirão que você receba o auxílio divino através da intervenção dos espíritos benfeitores, que vão lhe insuflar coragem, sustentar sua fé e lhe inspirar para prosseguir, pois Deus nunca abandona
seus filhos e está sempre farto de misericórdia. Jamais desistir da vida, sustentando-se no amor, pois a dor passa, mas o amor é eterno. Então nós estamos aqui diante de muitas informações, diante de uma grande realidade da alma, diante aí das problemáticas do ser, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, passando por situações que realmente não gostaríamos de passar, mas estamos passando, estamos evoluindo, estamos crescendo. Então a gente finaliza a palestra de hoje com alguns pensamentos de espíritos que já desencarnaram ou de espíritos famosos, pois através de suas mensagens psicografaram, escreveram, ditaram, enfim, uma série de lições muito benditas para toda a humanidade. Então nós começamos com o texto, a mensagem de Meimei, Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Esta mensagem de Meimei. Agora uma história que me chegou aos ouvidos. Duas pessoas conversavam, uma delas enfrentando um tumor maligno e a outra que não guardava nenhuma dificuldade maior, mas alguns aborrecimentos da vida. E a pessoa aborrecida começou a reclamar, reclamando, muitas vezes, reiteradas vezes, repetidas vezes, reclamando justamente para aquela que enfrentava o tumor maligno. E aquela pessoa, com poucas palavras, quebrou qualquer argumento, dizendo: fulana, gostaria você de trocar de problema comigo? Então nós estamos diante de problemas e de obstáculos. Existem problemas, que são situações em que nos exigem muito mais, Exigem muito mais de nós. Situações onde nós, além de dependermos de nossas próprias forças, dependemos também de terceiros, de médicos, da providência divina e etc. E existem obstáculos. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá por meios que desconheces. Deus permanece agindo, diz Emmanuel em um dos livros de Francisco Cândido Xavier. E outra mensagem: um dia verás que tudo que a vida colocou em teu caminho e que julgas como um problema não passou de alavanca para o teu crescimento espiritual. Joana de Ângeles, no filme de Valdo Franco, O Mensageiro da Paz. Aí uma outra frase: agradeço todas as dificuldades que enfrentei, não fosse por elas eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar, mesmo as críticas nos auxiliam muito. Francisco Cândido Xavier. E uma última frase para nos fazer pensar, do ponto de vista, devemos lembrar que os problemas são diferentes, portanto, de obstáculos. Obstáculos dependem de nós, problemas dependem do nosso esforço, de nossa vontade e da atuação de Deus. Não dependem unicamente de nós, dependem da atuação de Deus. De todo modo, recordemos das palavras de Chico, que diz: não há problema algum que não possa ser solucionado pela paciência. Então, meu irmão, minha irmã, tenhamos todos paciência em relação às dificuldades e que possamos meditar sobre estas palavras, cientes de que há dificuldades, há obstáculos e há problemas. Muitas vezes reclamamos, mas, indagados, diríamos não ao problema do outro, pois há situações muito piores do que as nossas. Vamos meditar, vamos crer que Deus é misericordioso, Deus é soberanamente justo e bom. A dor de hoje, a dor de agora, dará lugar a dias interessantes,
há dias mansos, há dias calmos. Que Jesus esteja em teu coração e que você beba do vinho da paciência, do vinho da esperança, do vinho da felicidade. Um grande beijo no seu coração e até a próxima palestra.